Somente crer, somente crer. Tudo é possível, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer. Aleluia. Somente crer. Tudo é possível, somente crer. Querido Pai de amor, nesta manhã, Senhor, queremos falar-te de todo o nosso coração, que cremos, Pai. Podemos dizer o que o Senhor disse: quem pode nos acusar de pecado? Não há em nós incredulidade, Senhor. Nós cremos em Tua palavra. E incredulidade é pecado. Então nós temos ousadia para entrar véu adentro, ir ali e pôr nossa mão naquele maná, daquela panela dourada. Sim, Senhor, o maná que não se desvanece. Nesta manhã, Senhor, Teus filhos vieram aqui para ouvir a Tua voz. Eu não quero que eles fiquem me ouvindo, mas que eles possam identificar a Tua voz. Como Samuel do passado pensou que Eli falava com ele, pensou que o sacerdote lhe chamava, mas então ele pôde dizer: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Tira-me de cena, Senhor, e ajuda-me, Pai, a fazer isso, a ser um porta-voz teu, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. É um prazer muito grande estar aqui, ver essa igreja tomada. Assim que o pastor Vanderlei começou a transmitir os cultos, então eu fui assistir uma escola dominical. Eu achei que era um culto especial, porque eu vi a igreja lotada, né? E era um culto corriqueiro. Eu fiquei tão feliz, né? Ver um povo tão animado para adorar o Senhor. E o ânimo de vocês nos anima também. Glória a Deus. Há muitos irmãos que assistem os cultos aqui, ou lá de Criciúma, assistem os cultos daqui também, de várias regiões que atendemos. Os irmãos estão acompanhando, enviamos nossa saudação. Os irmãos também da região de Londrina, que atendemos, no Paraná. Deus abençoe a todos. Graças a Deus. E eu sempre estou incentivando eles a acompanhar a escola dominical. Vocês são privilegiados em ouvir o que vocês têm ouvido. Falo isso de coração. Amém. E se eu já admirava o pastor Vanderlei, agora esses dias com ele, estou admirando mais ainda. É bom andar com ele. Amém. Graças ao Senhor. Convido para abrir vossas Bíblias em Lucas, capítulo 4. Dois irmãos me acompanham, o irmão Derli e o irmão Orlando. Vamos ler a palavra em Lucas, capítulo 14. Eu falei 4, né? O 14. Lucas, capítulo 14. E agradeço vossas orações a meu favor. Estivemos passando
por um problema muito sério de enfermidade, mas Deus pôs sua divina mão ali. E realmente estamos bem, graças ao Senhor. Lucas 14, versículos do 15 ao 24. Quero falar sobre o chamado para a grande ceia. Versículo 15. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo. Algumas escrituras falam de seus servos, mas aqui fala de um servo que ele enviou. À hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Às vezes queremos mostrar algumas coisas para algumas pessoas, mas Deus não quer que eles vejam, porque eles recusaram-se, tiveram outros compromissos. Nenhum daqueles dignos provará a minha ceia. Podem se assentar. Havia uma formalidade para ir a uma festa no Oriente. E quando se chegava na festa, todos recebiam uma vestimenta na entrada. Não havia diferença dos que estavam ali na festa. Ninguém sabia quem era o trabalhador, ninguém sabia quem era o doutor, o trabalhador braçal, o servo, o patrão. Todos tinham uma roupagem única. Todos recebiam a veste na entrada. Alguém poderia estar ali de maneira inadequada, mas ele não ficaria para sempre naquela festa. Ele seria tirado, é o que Jesus disse. Que quando o Senhor chegou ali e viu um homem sem a roupagem, estava com uma roupagem própria, ele não entrou pelo lugar correto, pela entrada principal. Porque se entrasse pela porta principal, receberia o traje adequado. Deus enviou um servo no entardecer, um servo no singular, com o convite para virem a uma festa, a uma ceia, onde seria servido um alimento, onde seria servido o jantar, onde seria então efetuada esta grande festa. O irmão Branham fala na mensagem Senhores, é este o tempo. Ele conta alguns sonhos que alguns irmãos tiveram, e aquilo estava relacionado com o que iria acontecer logo em seguida, no ano de 1963. Em 61, o irmão Júnior Jackson teve um sonho. E o irmão Branham conta esses sonhos ali.
E 6 sonhos foram contados ao profeta, relacionados à sua ida para o oeste e o que ele traria para a igreja. O irmão Júnior Jackson teve um sonho. O irmão Brana conta o seu sonho. Irmão Brana, você estava em uma montanha e nós estávamos junto com você. E diz o profeta, eu vou contar como ele me contou. Ali estavam os irmãos da Geórgia e todos os irmãos que assistiam no tabernáculo ali, vamos dizer. Irmãos conhecidos. E o Senhor estava explicando algumas inscrições, algumas frases, algumas coisas que estavam esculpidas em uma rocha no topo da montanha. Elas estavam por fora da rocha. E não havia grama ali, era uma rocha no formato de uma pirâmide. E você explicava para nós aquelas coisas que estavam por fora da rocha. E de repente, você apanhou uma ferramenta no sonho do irmão Júnior Jackson. Uma alavanca ou algo assim lhe apareceu. E você abriu o topo daquela rocha. E dentro daquela rocha havia uma pedra branca sem nada escrito nela. E você disse que iria ao oeste e voltaria com a explicação daquela rocha branca que não havia nenhuma inscrição nela. E você foi indo sobre as montanhas e ficando pequeno e pequeno e pequeno, até que sumiu em direção ao oeste. E a ordem era que ficasse ali esperando, porque você voltaria do oeste para explicar o que dizia aquela pedra. Mas houve um desinteresse dos irmãos que estavam ali, e um começou a sair por um lado, o outro sair por outro lado, e muito pouco ficou ali. Alguns pouquinhos ficaram ali para ouvir o que você tinha a dizer quando chegasse com a explicação daquela rocha branca. O irmão Brana teve etapas em seu ministério. E nas etapas iniciais, ele pregou sobre a estatura de um varão perfeito, as eras da igreja, para que foi dado o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo, a série Hebreus e tantas outras mensagens. E houve um grande número de pessoas que ficaram observando o que ele explicava, eram as inscrições por fora da rocha. Mas de repente apareceu uma ferramenta. Essa ferramenta então abriu o topo da rocha. E havia uma pedra branca sem nada nela escrito. Houve um desinteresse por esta parte da palavra. O irmão Brana, quando teve a visão da constelação de anjos, ele pensou ser sua morte. Porque um homem acostumado com as visões, como ele sempre foi acostumado, ele sabia que se aquilo fosse algo literal que acontecesse, como ele via na visão, ele pensou, um homem não pode sobreviver àquilo. Aquilo deve ser minha morte. E ele buscava a Deus, Senhor, se é a minha morte, deixe-me saber. Até que ele diz, um dia eu saí bem cedinho para o Quênio Sabino. E eu estava orando. Estando ali no Quênio Sabino, levantei minhas mãos aos céus. Eu estava usando o meu chapéu preto. O vento soprou e derrubou o meu chapéu. Minhas mãos estavam erguidas. Senhor, e aquela visão? E aquela grande explosão, Senhor, é a minha morte? De repente uma espada caiu em minha mão. Ele observou a espada. E eu lembro do irmão Grimm falando para nós. Ele disse, muitas vezes eu estava num restaurante com o irmão Brana, ele gostava de picanha. Ele disse, irmão Grimm, quando estiver comendo uma picanha, lembre-se de mim. Ele disse assim que o irmão Brana pegava um garfo e dizia assim, Pierre, aquilo não foi uma visão, aquela espada era real. Ele observou a espada que caíra em sua mão. Seu cabo era de pérola,
a guarnição de ouro, e o fio da espada era prateado. E uma voz disse: essa é a espada do rei. Ele disse: a espada de um rei. Não a espada de um rei, a espada do rei. E disse: não é a tua morte, tem a ver com aquela terceira puxada. E mais na frente ele explicou: é a espada na mão, a palavra. E aquilo se encaixava exatamente em minha mão, ele disse. Aquela espada que caiu na mão do mensageiro, ela nunca mais voltou para a bainha. Nossas mãos empunham essa espada hoje. Aleluia! Várias mãos formam uma mão só. A mão do Senhor Jesus Cristo na terra, que estão empunhando essa espada, a espada do rei. E o Espírito Santo, o Senhor Jesus, disse para ele: não é a tua morte, é uma parte adicional de teu ministério, uma parte a mais em teu ministério, além das inscrições que estavam na rocha, além das coisas que ele explicou: o inferno não é eterno, a estatura de um varão perfeito, como receber o Espírito Santo, para que foi dado o Espírito Santo, e todas aquelas mensagens que ouvimos, a maior batalha jamais pelejada. Mas de repente havia uma rocha dentro da rocha. E o profeta disse no sonho do irmão Júnior Jackson, ele disse: o sol nunca antes brilhou aqui dentro. Coisas que nunca foram reveladas, nunca foram mostradas. E na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. O profeta diz: nesta manhã nós vamos na parte de trás da mente de Deus e vamos captar algo ali, vamos mostrar para a igreja coisas que o sol nunca havia brilhado antes, mas agora vieram à luz. É uma parte adicional de teu ministério. E a essa parte adicional do ministério, as pessoas não quiseram ouvir. Houve um desinteresse, porque estava relacionado com a sua ida ao oeste. E lá no oeste, estando no oeste, ele recebeu a vindicação, ou a comissão: volte para Jeffersonville, é tempo que aqueles selos se abram. E era necessário a revelação dos selos, porque através da revelação dos selos, os selos, então, através do rompimento dos selos, os trovões puderam ser ouvidos pela igreja. E diz o profeta: os trovões reúnem a noiva para a fé de rapto. Eu preciso, você precisa, nós precisamos saber o que os 7 trovões falaram, se queremos ser arrebatados, porque através desses trovões nós alcançamos fé de rapto. E os trovões divinamente revelados, os trovões sendo revelados. Como que os trovões estão sendo revelados hoje? Estão sendo revelados através de um povo na terra. Você é a voz do trovão nesse tempo. Há uma igreja, há um povo na terra que é a voz de Deus, os trovões divinamente revelados. Literalmente nos levarão à fé de nossos pais, os apóstolos. Os cabos soltos teriam que ser ligados. Houve coisas que até mesmo o 7º mensageiro não conseguiu conectar, porque não poderia ser conectado por um mensageiro. Paulo não fez, Irineu, nem Martim, nem Columba, nem Lutero, nem Wesley, nem nos dias de Elias, nem nos dias de Malaquias 4. Seria nos dias de Lucas 17:30. Mas quem operaria Lucas 17:30? Quem ligaria os cabos soltos?
Através de qual ministério isso aconteceria? Através de Malaquias 4. Malaquias 4 opera Lucas 17:30. Porque através de um filho do homem, o filho do homem se manifestou. Aleluia. Os cabos soltos. Não. Certa vez ouviu uma pregação e o pregador veio desenvolvendo o seu assunto. E João se desesperou porque não havia ninguém digno. Mas ele disse, mas eu vos digo nesta noite que houve um digno, o William Branham foi digno. Não. O William Branham não foi digno. O único digno foi o Cordeiro. Jesus Cristo. O ancião disse, João, não te desesperes, não chores, há um digno. Ele pagou o preço, ele morreu, ele derramou seu sangue para abrir o livro. Enquanto ele morria na cruz do Calvário, ele tinha em mente o seu próximo passo, que era revelar o livro, abrir o livro. Somente o Cordeiro, somente Jesus Cristo poderia revelar esse livro. Não, nenhum professor o fez, nenhum teólogo fez, nenhum mensageiro foi dado direito a ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não havia ninguém digno. Ninguém digno. Agora nós compreendemos o desespero, o choro de João. Ele foi testemunha ocular do Calvário, mas ele entrou em desespero porque ninguém era digno de abrir o livro. E ele vira o caminho da igreja, ele viu que a igreja se desviou. Ele disse, eu me maravilhei, eu me admirei muito quando olhei e vi aquela prostituta e todos seguiam o engano, a besta. Ele sabia que se o livro não fosse aberto, não haveria uma noiva para ser arrebatada. O engano veio à terra, a mentira do diabo prevalecera, mas alguém disse, não chores, João, há um que é digno. Nenhum serafim era digno, nenhum profeta era digno, nenhum da antiguidade era digno, ninguém. Deus não era digno, como espírito não. Sim? Porque a redenção, por sua própria lei, tinha que ser operada através de um parente. E João olhou sua parentada, não havia um digno. Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer. Não havia ninguém justo. Todos nasceram de pecado, todos endividados. Não havia um que era digno, mas precisava de um parente, porque somente através de um parente a lei da redenção poderia entrar em cena então. E Deus não poderia abrir o livro como espírito, no ofício de filho de Deus. Que coisa, irmãos! Mas o que faria ele? Voltaria a procurar uma virgem? Não, ele tinha dito que uma virgem conceberia, não duas virgens. Voltaria a vir à terra, nascer como uma criança, vir ele mesmo com as marcas de cravos nas mãos. Disse irmão Branham, se ele viesse com as marcas de cravo e sangrando, eu não creria nele. Porque era inescriturístico. As escrituras não apoiariam. Não, eu mudei o plano, não, mas aqui diz que Deus não muda. Aí você vê a firmeza de Paulo, se um anjo descer do céu. Ele não fala se um demônio vir do inferno e vos anunciar um outro evangelho. Não, se um anjo vier do céu, vocês não acreditam, é maldito, é falso. Então diz o profeta, se eu encontrar, se ele viesse com aparência como Hoffman pintou, e sangue escorrendo de suas mãos, eu não creria nele.
Qualquer velho hipócrita pode fazer isso. Então encontramos, mais uma vez, em um beco, porque para respeitar a lei da redenção, ele teria que se fazer um parente, se tornar um parente. Como ele faria? Nascer de uma virgem? Mais uma vez, provar dessa natureza dessa forma? Não, ele tinha um plano em mente. Aleluia! Ele cuidou de um vaso desde sua meninice. Eram umas 5 horas nas montanhas de Barkensville, quando de repente um choro de criança é ouvido por Charles Branham ali na cabana. E ele entrou para ver seu primogênito recém-nascido. Ele pensou que o sol já tinha nascido, porque uma luz insistia para entrando pelas frestas da cabana, pela janela de tábua. Ele abriu a janela e uma luz pulsante entrou dentro da cabana. E se parou sobre a criança e a mãe. E saiu, desaparecendo pelo teto de telha da velha cabana. E os Branas e a avó Brana estavam ali, e todos se olharam e disseram: que menino será esse? Esse menino era um vidente, um profeta. Esse menino era Malaquias 4. Aleluia! Sabe quem é você? Sabe quem é a noiva? É a palavra de Deus revelada em seu dia. Abrace seu irmão, abrace sua irmã. Você está abraçando a palavra. Abraçando a palavra. E a palavra revelada é a manifestação do nome de Deus. Ele tem um novo nome hoje. Seu nome hoje é Samuel, é Ana, é Pedro, é Maria, é Inácio, é Joana. Seu nome hoje é uma noiva na terra. É o Senhor Jesus Cristo em uma outra máscara. Deus em morfe. Deus mudando de máscara. Ele é uma coluna de fogo, ele é uma nuvem. Ele muda de máscara. Ele apareceu para Abraão em um corpo teofânico, Melquisedeque. Ele pegou um punhado de pó, formou um corpo, entrou dentro. É o mesmo Deus mudando de máscara. Ele apareceu numa nuvem em 28 de fevereiro de 63. Ele se parou no púlpito usando um terno kentuckiano. Mas hoje ele é uma noiva na terra. Aleluia! É a máscara que ele usa. Aleluia! Deus mudando de forma. Diz o profeta: se eu pudesse fazer com que a igreja visse isso. Aí está o corpo de Cristo na terra. As pessoas lutam para saber onde está o corpo. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Aleluia! O corpo é a palavra. Mas o que é a palavra hoje? O que é a palavra que está sendo revelada hoje? Não é mais os dias do 7º mensageiro na terra. Não, nós passamos por isso. Agora é os dias de João comendo o livro. E o livro é Cristo. Mensagem ao nascer do sol. Ele é esses selos que foram abertos. Ele é a palavra que você come e se torna Ele. Aleluia! Graças a Deus. Quando ela, Brana, abraçava aquela pequena criança, ela estava com a palavra em seus braços. A palavra manifestada estava nos braços de Ela Brana. Que parte da palavra? Malaquias 4.
eis que eu vos envio o profeta Elias. Ali não era Lucas 17:30, não, era Malaquias 4, era um profeta, mas através desse um profeta, um dia, o despertar do relógio de Deus cumpriria outras escrituras. Não é a tua morte, William Branham, é uma parte adicional de teu ministério. Somente através de um parente a redenção podia ser efetuada. Por isso ele se fez homem. Por isso ele morreu como homem. Foi sepultado como homem. Mas não um homem endividado. Um homem que venceu a morte. Aleluia. E agora, para completar a redenção, ele usa mais uma vez o homem. E se fez um parente nosso. Nosso irmão mais velho. Aleluia. Por isso, Deus, como Espírito, não foi achado digno, porque precisava de um parente. E ele então efetuou a manifestação do Filho do Homem, Deus em carne, para nos redimir, para nos levar de volta a isso. Os cabos soltos foram ligados. Você lembra da história do mecânico que pelejava, lutava com um carro da Chevrolet e não fazia o carro funcionar, não fazia o carro disparar ali o motor, a partida. E ele lutava, estava cansado e usava toda a sua experiência e não conseguia fazer com que a coisa funcionasse. E ele ia lá e batia a chave e dizia, não, deve ser dessa forma assim, deve ser, enrola a língua, enrola a língua, enrola a língua, enrola a língua, e nada. Glória, 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 e nada. Mas de repente um homem de terno chega por ali. Bom dia, bom dia. Posso dar uma opinião? Olhou, o homem todo ajeitadinho por ali. Disse, bom, eu não estou conseguindo, né? Não, você liga aquele cabo com aquele outro cabo. Liga Lucas 17:30 com Apocalipse 10, do 1 ao 7. Liga 1 Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor descerá do céu com Apocalipse 10. Começa a fazer essa ligação. Você está ligando errado. Não vai pegar nunca isso aí. Não é o anjo que é o filho do homem. Não, por isso pessoas esperam o retorno do profeta. Porque pensam que o anjo era o filho do homem. Não, o anjo não era o filho do homem. Ele era somente a voz que o filho do homem falava. Eu somente estou por perto quando ele faz as coisas, não sou eu. Comece a ligar esses cabos. E ele foi ligando. Ah, sim, agora eu entendo aquela mensagem. A brecha entre as eras da igreja e os selos. Agora eu começo a entender até os títulos da mensagem. A presença de Deus não reconhecida. Agora eu entendo. Porque os cabos começaram a ser ligados corretamente. E ele foi lá e virou a chave, o carro funcionou. E ele ficou tão contente. Mas diga-me uma coisa. Quem é você? Você é um mecânico aposentado? Você tem alguma grande oficina por aí? Algum grande movimento? Alguma organização? Não, eu sou o engenheiro da Chevrolet. Eu criei esse carro aí. Aleluia! O irmão Branham disse, a igreja se atrapalhou tanto que ele teve que voltar como filho do homem. Se distanciou tanto que ele teve que voltar como filho do homem, a palavra. E o ministério de filho do homem somente é efetuado através de carne humana. No Salmo 132, Davi fala algo. Ele diz, não darei descanso aos meus olhos, não darei repouso às minhas pálpebras, enquanto não tiver um lugar para que a arca do Senhor
repouse, porque ouvimos falar que ela está lá em Efrata, lá no bosque, lá no mato. A arca do concerto, que era tudo para Israel, era a presença de Deus na nação. Ali estava a presença de Deus. Eles deixaram a arca por 20 anos, lá na casa de um irmão lá no meio do mato, lá guardada lá, porque os filisteus levaram a arca e causou uma destruição entre os filisteus, e uma praga terrível, e uma mortandade terrível, e eles decidiram devolver a arca. Irmãos, mensagem em denominação só causa desgraça no meio deles. A arca tem um lugar certo para repousar. E eles trouxeram a arca de volta e tomaram umas certas precauções, e quando os irmãos viram a arca voltando, se alegraram tanto, e a arca é um tipo da palavra, não é? E se alegraram tanto os irmãos de uma cidade ali, perto da fronteira, e eles se alegraram e trouxeram lá uns sacerdotes que estavam por perto lá, e foram olhar na arca, e destaparam a arca, e morreu um número grandiosíssimo de pessoas, porque homens foram olhar de maneira errada, de maneira inadequada, para a arca. Então, quando eles viram isso, eles disseram: olha, ninguém vai mexer nesse negócio mais. Ninguém mexe mais em selo, ninguém mexe mais em trovão, ninguém mexe mais em assunto de filho do homem, ninguém dá conta disso, deixa isso de lado. Esses mistérios só traz confusão para a igreja, essas coisas só traz morte no nosso meio, não fica cavucando e cavucando, era a expressão muito usada. E irmãos, e João, quando teve as visões e veio lá da ilha de Pátimos, ele não se preocupou em mostrar selos, ele não se preocupou em falar em mistério, ele só pregava o amor e ficava por ali ensinando os jovens e aconselhando os casais e pregando o amor, e foi isso mesmo que aconteceu, porque Deus disse para ele: João, não fales nada do que esses trovões falaram. Não é hora de falar nada sobre esses trovões. É bom se calar quando Deus se cala, mas quando Deus fala, Gideão disse assim: vocês peguem tochas, escondam essa tocha por um determinado tempo dentro dos cântaros e vamos quietinho, ninguém fique falando nada por aí, vamos quietinho contra os midianitas. Mas quando eu disser gritem, vocês quebrem o cântaro, levante as tochas, levante a espada e gritem. E quando chegou a hora de gritar, eles gritaram: espada de Gideão e espada do Senhor. E aquelas vozes se multiplicaram tanto, porque Deus estava gritando junto. E se nesse tempo estamos gritando, e se nossa alegria está causando escândalo em alguns, deixa causar. Nós estamos felizes por nosso jubileu. Aleluia! Estamos festejando a nossa vitória. Algum desavisado passava ali embaixo ao pé do morro e via aquele irmão de cor gritando: aleluia, aleluia, estou livre, estou livre. E dizia: por que você está ali, está dizendo que está livre? Não, porque o sol nasceu. Não, mas está escuro. Não, mas eu tenho um irmão lá no topo da montanha. Eu tenho um irmão lá no púlpito que está dizendo coisas para mim e eu estou ouvindo. Ele está dizendo: somos livres. E houve um eco de liberdade por toda a montanha. Porque no dia da libertação dos escravos dos Estados Unidos, não foi determinada uma hora, mas amanhã, ao nascer do sol, todo escravo em solo americano é livre. Eles subiram a montanha. Os fracos, os enfermos,
Os anciãos ficaram ao pé do monte, mas os jovens nasceram, ou subiram, e foram lá no topo da montanha. E quando o sol nasceu, eles gritaram: liberdade! Somos livres! Aleluia! E alguém podia dizer: mas que alegria, mas que fanatismo! Você lembra daquele homem que cuidou tanto da sua novilha no inverno? E alimentou, e deu feno para ela, e deu comida, e deu mensagem, e deu ensinamento, e mostrou para ela o que é selo, o que é trovão, o que é filho do homem, o que é vinda, e ela ficou forte. Mas o outro deixou sua novilha desnutrida. E quando veio a primavera, aquela que estava alimentada saiu dando pataço e pinote e cantando, é o meu jubileu, é o nosso jubileu. A outra se escorava por ali e dizia: fanática, fanatismo, eles não falam de outra coisa, eles só falam nisso. Sim, só falamos nisso, porque é o nosso jubileu. Hoje sei que sou redimido, estou voltando para a morada que Ele prometeu. E como vamos voltar? Cantando redimido desse jeito? Não. Quando vocês virem algumas coisas acontecerem, quando vocês virem o Filho do Homem vindo de uma nuvem, levantai vossas cabeças! Levantai vossas cabeças! Aleluia! A redenção chegou! Glória a Deus! Não se interessaram mais pela arca, a deixaram lá por 20 longos anos, até que chegou um homem interessado em mexer em alguns assuntos e trazer a arca para seu povo. E Deus encheu seu coração de um desejo. E você sabe, Davi, trazendo a arca, errou também. Porque trouxe a arca em uns carros novos ali, e colocou o irmão Uzá perto da arca, e os bois penderam, e a arca ia caindo, e o irmão Uzá foi segurar a arca e morreu. E foi motivo suficiente para Davi levar crítica. Olha, não disse que não era bom mexer nesses assuntos? Ele vai perder pessoas. Pessoas vão sair da igreja. O Samuel, olha, eu sou teu amigo. Tua igreja vai dividir. Cuidado, eu sou teu amigo, eu estou te avisando. Teu pai era teimoso, tu é teimoso também, rapaz. Eu disse: olha, se isso dividir a minha igreja, então ela vai ser dividida porque eu não consigo fugir. Eu abro minha boca, só sai isso. Se não for para pregar isso, Senhor, eu não quero ser pregador mais. Tem como alguém, a não ser que ele pegou o livro e colocou na prateleira, mas tem como alguém comer o livro e ficar de boca fechada? Ele come o livro e começa a falar. Vai, João, come esse livro. E quando tu comer esse livro, tu começa a profetizar, a falar novamente de profecias, de coisas que foram faladas pela boca de um homem só. Agora um povo falando essas coisas. Aleluia. Deixa de lado esses assuntos, não mexam nisso. Houve um desinteresse. Houve um desinteresse por longos anos, mas Deus sabe como faz as coisas. Chegou o momento de a luz bater em alguns assuntos que para nós não fazia muito sentido. Graças a Deus. Aquilo causou causou irritação na filha do rei Saul, Mical, quando ela viu Davi cantando e pulando e se regozijando pelo retorno da arca.
Ela disse, que coisa feia, que coisa horrível, como que te comportasse diante da igreja ali, e havia as damas, e a família dos Jones estavam ali, dos Pereira, sei lá quem, e tu te comportando daquela maneira, só por causa daquele hino que cantaram, que falava de jubileu. A filha do pastor que não tinha revelação, Mical, a filha de Saul, a filha do pastor que não tinha entrado na terceira etapa, que não se interessava pela arca, que aqueles assuntos não traziam alegria para ela. Sabe o que aconteceu com ela? Ela ficou estéril, nunca mais gerou filhos. Igrejas estão ficando estéreis, devido à sua língua, devido à sua crítica. Deixe-me gozar minha liberdade. O irmão Branham chegou no museu, aquele homem de cor estava chorando. Por que choras, tio? Sabe essas roupas sujas de sangue? Um homem pagou por isso. Veja essas marcas aqui em minhas costas. Ele me deu a liberdade. E tiraram a vida dele por essa atitude. Agora, se um homem podia chorar no museu de Abraham Lincoln, agora, quando nós olhamos para as Escrituras e vemos o que ele fez para nos dar a liberdade, reprimir a nossa alegria, sou livre! Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus somos livres! O irmão Branham pregou a mensagem. Eu pensei que já era meio-dia, irmão. O irmão Branham pregou a mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração. E ele usa a Escritura, em nenhum outro lugar celebrareis a Páscoa do Senhor. Havia um lugar determinado para celebrar a Páscoa do Senhor. Não era em nenhum outro lugar. E há um lugar para nós celebrar essa Páscoa. Há um lugar para nós comer do maná escondido. Há um lugar para nós comer esse cordeiro. Esse cordeiro não pode ser comido nas eras, porque nas eras não há luz. E o maná que não se desvanecia, ele não ficava no lugar santo ou no átrio, ele tinha que estar exatamente debaixo da luz, do pilar de fogo, além das eras. Porque depois de Apocalipse 3, onde em Apocalipse 2 e Apocalipse 3 estão as 7 eras da igreja, quando termina Apocalipse 3, João ouve uma voz: subi cá, João. Senhor, mas subir cá para quê? Porque depois dessas coisas, eu te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Nós ouvimos uma voz. Em Apocalipse 1, João ouviu uma voz, como de trombeta. E ele disse, eu virei-me. E diz o irmão Branham, que na tradução King James, está escrito, eu virei-me para ver a voz que falava comigo. Porque a voz e a pessoa é a mesma coisa. E essa voz era Jesus Cristo. E começou a mostrar para João algumas coisas. E mostrou as 7 eras da igreja. E mostrou a primeira era, a segunda. E mostrou todas as coisas que estavam dentro das eras. Um dia nós ouvimos a voz como som de trombeta. E quando nós nos viramos para ver a voz, tivemos a mesma visão de João. Vimos 7 castiçais de ouro. E um semelhante ao Filho do Homem caminhando entre os 7 castiçais. E ficamos estupefados com a visão. E vimos batismo em nome de Jesus. Unidade de Deus, predestinação, novo nascimento,
as coisas que estavam escritas por fora da rocha. As inscrições que estavam lá no topo da montanha, no sonho do irmão Junior Jackson. E uma voz de trombeta nos chamou. E aqui no Brasil essa voz chegou. Lá no início dos anos 70, ouvimos uma voz. E essa voz ecoou através do rádio, através de evangelistas, através de literaturas. Era a voz do Senhor, para nos mostrar algumas coisas. E vimos as 7 eras da igreja. E essa voz nos tirou da denominação e nos trouxe para a mensagem. E nós fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós cremos que Deus enviou um profeta. E nós entendemos que o púlpito não é lugar para as irmãs, que elas têm seu lugar no corpo, que elas pregam ali nas ruas de Belo Horizonte com suas vestes, com seu porte. É a maior pregação nas nossas cidades. Vocês são a maior pregação. Os trovões divinamente revelados. Aleluia! Mas chegou um tempo que a mesma voz, disse João, em Apocalipse 4, versículo 1, e a mesma voz que de início falou comigo, como som de trombeta, tornou a falar. Ela diz: João, subi cá, que eu vou te mostrar algumas coisas que depois destas vão acontecer. E houve um desinteresse para ver o que esta voz tinha para dizer, para ouvir essa voz como som de trombeta. Não mexam nisso, isso é ismo, mas nós ficamos entusiasmados quando ouvimos a voz. E João deu um passo além das eras. Ele disse: eu vi o trono do Senhor. Ele começou a descrever o que vira em sua visão. E nós, quando saímos fora das eras, fora das idades, sim, demos um passo além da era. Para onde fomos? Será que Deus tinha uma irresponsabilidade tão grande de nos tirar de algo e não ter um lugar para nos levar? Porque não existe uma 8ª era. Não existe um 8º mensageiro. Para onde ele nos levaria? Ele nos levaria para dentro dele mesmo. Porque ele é a palavra. E ele não poderia se manifestar dentro das eras. Não tinha como vê-lo dentro das eras. A última era se tornou escura, desgraçada, sem graça, orgulhosa. E ele não se manifestou ali dentro. E ele deu um passo fora das eras. E ele nos chamou fora das eras. Subi cá! Dê um passo na revelação. Eu quero te mostrar algumas coisas. A rocha dentro da rocha. A parte adicional de teu ministério. A terceira etapa. Não será um movimento, não será um espetáculo público. Aleluia. Em São João capítulo 11, quando fala da morte de Lázaro, Jesus estava distante. E a casinha de Marta e Maria lotou de religiosos. Porque diz a Bíblia que os judeus foram para lá. Eles não perdiam uma oportunidade. Porque foram lá consolar Marta e Maria. Ah, a gente sabe, pois é, o pastor de vocês não está, mas nosso pastor pode vir aqui. Olha, estavam querendo arrastá-las de volta para a denominação. É, irmãos, esse negócio aí, dessa nova revelação aí, o nosso pastor está aqui. E consolavam Marta e Maria.
Agora, chegou um anúncio. Olha, o mestre está vindo a caminho aí. E Marta saiu-lhe ao encontro. É o que diz a Bíblia, São João 11. Maria, porém, ficou assentada em casa. E Maria era aquela que lia mais mensagem. Maria era aquela que tinha uma firmeza maior do que sua irmã Marta. Porque Marta foi repreendida. Marta está ociosa, preocupada com muitas coisas. Mas Maria escolheu a melhor parte. E a crente firme, Maria, agora sem revelação, soube que o mestre estava chegando e ficou em casa. Porque foi atingida por uma atmosfera de afeto. Oh, meus irmãos, mas que amor! O que amor que tem esse povo! Vieram aqui, estão desde manhã cedo, e fazendo café, e cuidando da coisa, da casa, e nos consolando. Marta saiu correndo ao encontro do mestre. E disse, mestre, se tu estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. Oh, mestre, eu tenho ido nas campanhas, eu sei de teu ministério de cura, e quanto milagre tem acontecido. E Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar. Ele disse, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia, eu sei que essas coisas é para frente, é para o futuro, essas coisas não se cumprem hoje. Não, não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Se creres, Marta, não na minha primeira e segunda puxada, não, na terceira etapa do meu ministério, Marta, eu tenho falado coisas para vocês, diz o profeta. Você já tem aprendido muito sobre o sinal. É hora de aplicar esse sinal. É hora de aplicar esta palavra. E o que é o sinal? O sinal é o cordeiro, e o cordeiro é a palavra que tem que ser aplicado. Marta, se creres, verás a glória de Deus. Ela disse, eu creio, Senhor. Eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que tu és o Messias. Eu creio que tu és o Cristo. Eu creio que tu és o Elohim encarnado em nosso meio. Se creres assim, teu irmão sairá da sepultura. E Jesus ficou parado. E ela foi e chamou Maria, secretamente, e disse, o mestre já desceu e chama-te. O mestre está aqui e chama-te. O mestre voltou e chama-te. Maria, ele desceu. Maria, aquele hino estava certo, sim. Aquele da trombeta que eles cantam, está certo, é aquilo mesmo. Ele me fez lembrar de umas mensagens que ele pregou. Ele disse, tu não lembras quando eu preguei aquela tal mensagem? Quando eu preguei a mensagem, a presença de Deus não reconhecida? Marta, tu não lembras quando eu preguei? Há um homem aqui que pode acender a luz? O mestre está aqui e chama-te, Maria. E Maria foi ter com Jesus também. E diz a Bíblia, e Jesus estava no lugar parado onde Marta lhe deixara. Ele não entrou na aldeia. Elas tinham que ir lá no único lugar provido por Deus para adoração. Elas tiveram que sair do lugar onde havia incredulidade, onde havia dúvida, e foram lá ouvir o mestre. E quando elas se posicionaram, uma igreja chamando outra, Marta chamando outra igreja, vamos, irmã, vamos rever algumas literaturas, vamos ouvir algumas fitas novamente, vamos reler os selos, vamos prestar atenção no que nosso pastor está pregando nessas escolas dominicais, vamos tomar o sentido quando ele aponta para aquele quadro, o que ele quer dizer com isso. Escrituras estão se cumprindo. E quando elas puderam se posicionar na mensagem do dia, na mensagem da hora, ele disse, onde colocaram meu amigo?
Onde puseram meu amigo? Colocamos ali. Então vamos lá. E a igreja viva leva a voz de arcanjo para a igreja morta. Aleluia! O mesmo Senhor que esteve tão longe no tempo de Lutero, no tempo de Wesley, no tempo dos pentecostais, que se ausentou esses 4 dias, 4 dias, o mesmo Senhor, Ele está aqui. O mesmo Senhor desceu do céu, mas Ele ficou parado na porta da aldeia, esperando que as igrejas eleitas crescem na mensagem do dia. E o que tirou Lázaro da sepultura foi a posição delas na palavra da hora. O que Deus estava fazendo no momento, o que Deus estava mostrando no momento. Onde puseram meu amigo? Samuel, onde sepultasses teu pai? Ah, no cemitério tal, lá em Criciúma, no bairro tal. Não, disse o irmão Brana, sepulte-me em Cristo. Não deixe morrer nos vícios, no mundo, na incredulidade. Não quero morrer, se tiver que tombar no caminho, ser sepultado na incredulidade. Mas se foi sepultado em Cristo, na mensagem do dia, meu pai levou para a sepultura aquilo que ele recebeu. Ele não viveu para ver algumas coisas que Deus iria mostrar para nós. Mas a minha posição na palavra hoje, a minha fé na palavra hoje, tira meu pai da sepultura, tira minha mãe da sepultura, tira minha irmã que o médico cortou as 2 pernas devido a diabetes, da sepultura. Ela não virá empurrando uma cadeira de rodas, não! Ela virá correndo, no fulgor da juventude. E diz o profeta, quando você ver um desses que partiram ressuscitado, você saberá que no momento você será transformado. Um dia um moço baterá palmas em minha casa, e uma jovem, e eles virão a mim, sorrindo, e eu olharei aquele largo sorriso, e direi, pai, é você, meu pai, minha mãe, aleluia, deixa eu me alegrar com isso, não vale a pena esse mundo. Nesse mundo há tristezas, decepções, angústia. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui nesta caverna, nesse hospital de pestilentos, o médico te examina e diz, Samuel, teu fígado está totalmente comprometido. Fica escuro aqui embaixo muitas vezes. Você não vê luz em lugar nenhum. Mas deixa eu falar disso mais uma vez. Estou falando desde domingo passado. Mas um irmão nosso, um mais velho, ele estava junto quando a expedição foi na caverna, na era escura de Laodiceia, quando a luz se extinguiu. E a noivazinha, a irmãzinha mais nova, começou a gritar porque ficou escuro. Ficou escuro, é droga, é enfermidade, é pecado, é decepção, é tudo quanto é escuridão do inferno, se aglutinou agora. Porque todos os males de Sodoma e todos os males do tempo antediluviano foram derramados aqui.
E diz o irmão Branham, o inferno subiu à terra. Aqueles espíritos romperam a fronteira, foram liberados. Você não os vê, 200 milhões de demônios, mas você vê o estrago que eles fazem por onde passam. Porque são demônios sobrenaturais, invisíveis ao olho, mas você vê a destruição nos bairros, nas cidades, nas praças públicas, nas praias, nas revistas, em todos os lugares. E ficou escuro. Mas um irmão nosso começou a dizer: irmãzinha, não grite, não te desesperes. Há um homem aqui que pode acender a luz. Aleluia! O poderoso Deus está aqui, chama-te. O poderoso Deus desvelado perante nós. Não na escuridão de Laodiceia, mas em plena luz para seus filhos. Shalom, bom dia, um novo dia tem raiado, igreja. Aleluia. Graças a Deus. A posição de Marta e Maria na mensagem da hora tirou a igreja que estava na sepultura. Sua posição. Disse Paulo, não quero que vos entristeçais como os demais, como aqueles que não têm esperança. Você já foi no sepultamento de pessoas que não têm esperança? Minha mãe, nunca mais vou ver minha mãe. Nunca mais vou ver meu pai. Disse Paulo, não vos entristeçais como estes que não têm esperança. E ele consolando a igreja de Tessalônica. Talvez uma família querida ali perdeu alguém muito importante. E ele escreve aquela carta, não vos entristeçais como os demais. E ele completa, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Maria, o Mestre está aqui e chama-te. Vamos tirar nosso irmão da sepultura. Como vamos tirar, Marta? Como vai acontecer? Vamos ao Mestre, ele tem poder para isso. Ele estava esperando na entrada da aldeia que elas fossem ao lugar de fé, que elas tivessem uma unidade com ele. Agora retire a pedra. Disse Paulo, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós não, disse Mombrana, a palavra correta ali é nós não estorvaremos. Lázaro estava para ser ressuscitado, porque o Filho do Homem tinha tido uma visão. Ele era Deus, mas não teve usurpação de ser como Deus. E se comportava como servo. E Deus deu uma visão para ele. Lázaro saindo da sepultura. Ele disse, vamos lá, eu vou acordar o meu amigo que dorme. Aleluia! Agora, quando ele chegou com a voz de arcanjo, ele não foi direto à sepultura. E chamou a encredalhada tudo para assistir. Não, primeiro ele veio tratar com os vivos. Porque o mesmo Senhor estava ali com um alarido, com uma voz, com uma mensagem, para que elas crescem naquela mensagem. E quando elas creram naquela mensagem, que o mesmo Senhor chegou com aquele alarido, então logo automaticamente, onde puseram meu amigo? Onde está teu pai? Onde está tua mãe, teu filho, teu irmão? Devido a esse posicionamento na palavra, tirou Lázaro da sepultura. Graças a Deus. Aleluia. O irmão Branda pregou a mensagem, saindo a ele fora do arraial. Fora
do barulhão denominacional, laodiceiano, fora do barracão laodiceiano, onde só tem música e barulho e muita agitação, onde as namoradeiras estão ali buscando dons, fazendo jejuns nas cavernas para ver morto ressuscitar, tudo bem, mas devemos saber que hora é. Devemos saber reconhecer nossa hora e nossa mensagem. Pastores da mensagem se reunindo para ver paralítico andar, cego. Eu creio nesse Deus, mas eu não creio que esse Deus vai causar um movimento tal no nosso meio para nós superlotar nossas igrejas. Por quê? Porque agora Ele quer tratar com os eleitos. Na mensagem do desvelar de Deus, o irmão Branham disse: Deus fez aquilo propositalmente, não explicou. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, porque Ele queria se livrar daquele bando de parasitas. Você diz, irmão Branham, Deus faz coisa de propósito? Faz! Para que alguns desistam, para que alguns virem as costas e outros reflitam sobre o assunto. Aleluia! Lá fora do barracão denominacional, lá estava a prima órfã, lavando a sujeira, preocupada com a sujeira do nome de crente, de cristão. Ela estava lá, e lá o moço rico, o filho do dono de todas aquelas fazendas, foi lá dar uma palavra para ela. Aleluia! Agora, depois de São João capítulo 11, depois que a fé de Marta e Maria, crês tu isto? Creio. E veio uma vírgula de dúvida em Marta depois. Já estavam ali na hora de ver a ressurreição. E a ressurreição está para acontecer. Há uma expectativa na sexta dimensão. Eles estão lá, não se cansam, não se enfadam, há alegria, há gozo, amor. O irmão Branham procurou uma palavra em nosso vocabulário terreno. Ele disse assim: não há uma palavra que expresse o que é aquele lugar. Porém, eles não estão completos. Eles estão esperando algo. Eles desejam se reunir com o resto da igreja. Nós estamos esperando se encontrar com eles. Eles estão esperando se encontrar conosco. E eles estão numa expectativa para que nós cheguemos então a uma unidade de fé, a um lugar onde eles possam sair, porque nós não seremos mais estorvo para eles. Quando cremos realmente, e quando eles retirarem a pedra, mestre, mas já cheira mal. Eu não vos falei, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Eu creio, Senhor, eu creio. É a pura verdade. Aleluia! Depois que isso acontece em São João 11, a ressurreição da igreja que morria, que estava morta, Lázaro, a posição de Marta e Maria da igreja viva, tirando Lázaro da sepultura, logo em seguida, em São João 12, no próximo capítulo, diz: e houve uma grande ceia em Betânia, e estava na ceia Lázaro, o morto que ressuscitara, Maria e Marta e Jesus. Aleluia! Haverá no céu uma grande festa, será uma gloriosa reunião, se reunirão de todas as raças, só os redimidos entrarão. Habrá canções de alegria. Você vai estar nessa festa? Aleluia! Graças a Deus. Eu vou pregar mais um pouquinho. Mensagem o sétimo selo, parágrafo 291. Ele me falou, disse: agora faça a sua primeira puxada. Porque essa palavra que usamos, puxada, vem dessa visão. Quando o irmão Branham estava pescando, e ele faria 3 puxadas. E o objetivo era fisgar peixes grandes. Agora faça a sua primeira puxada. E quando você o fizer, o peixe correrá atrás da isca.
Disse: então observe sua segunda puxada. Disse: porque ali terás apenas peixe pequeno. Ele disse: a terceira puxada o apanhará. E todos aqueles ministros se reuniram ao meu redor e disseram: irmão Brana, sabemos que você pode fazê-lo. Aleluia, irmão Brana. É aí onde eu sempre fico amarrado, com um grupo de pregadores. Vem? Eu amo as pessoas. Elas querem que você explique tudo, isto, aquilo. E eu disse: bem, eu não sei, eu entendo de pescaria. Agora, agora a primeira coisa que você faz, aqui está a forma que é feito. Você vê todos os peixes por ali, você tem que puxar a isca. Bem, esta é exatamente a tática da pescaria. Então eu disse: puxe a isca. Agora vocês viram quando eu puxei a isca a primeira vez, agora o peixe foi atrás dela, mas eles sempre eram pequeninos. E é exatamente assim como eles estavam pegando. Então eu disse: então vocês estarão estabelecidos. E eu a puxei na margem. Eu peguei um peixe, mas ele parecia uma pele sobre a isca. Era tão pequenininho. Então eu estava ali de pé e algo disse: eu lhe disse para não fazer isso. Eu comecei a chorar. Toda a linha estava embaraçada ao meu redor assim, e eu estava ali de pé chorando com minha cabeça inclinada assim, e eu disse: Deus, me perdoe, eu sou uma pessoa estúpida, Senhor. Me perdoe, eu estava com aquela linha, e aquilo que eu tinha na minha mão era um sapatinho de neném, mais ou menos desse tamanho. E eu tinha aquele cordão, era como que da grossura do meu dedo, mais ou menos de meia polegada. E o ilhós daquele sapato eram mais ou menos do tamanho menor que um 16 avos, provavelmente uma polegada nos ilhós. E eu estava tentando amarrar aquele sapatinho com aquele grosso cordão de uma polegada. E uma voz chegou e disse: você não pode ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. Disse: agora deixe-os de um lado. E logo então ele me tomou e me levou para cima e me assentou bem no alto, onde estava acontecendo uma reunião. Parecia algum tipo de tenda ou catedral de algum tipo. E eu olhei e havia algo como uma pequena caixa, assim, um pequeno lugar ali ao lado. E eu vi aquela luz, estava falando com alguém acima de mim. Aquela luz que você vê ali na foto. Ela desviou rapidamente de mim assim e foi até aquela tenda e disse: eu te encontrarei ali. E disse: esta será a terceira puxada e você não vai contar isso a ninguém. E no cânion Sabino ele disse: esta é a terceira puxada. Aqui mesmo está a explicação do que significa aquela tenda e aquele compartimento, aquele pequeno quarto dentro da tenda ou daquela catedral, porque muitos foram chamados para vir a esse ajuntamento. Muitos vieram para essa festa. Aqueles, os dignos, não quiseram vir, mas muitos vieram. Porém, ali na festa, um homem foi achado de forma inadequada. E o profeta disse que ele me disse: esta será a tua terceira puxada. Quando aquele pilar de fogo foi até aquele quartinho, eu te encontrarei ali dentro do quartinho, dentro da tenda, debaixo daquela cobertura, mesmo naquele lugar da festa. Havia um lugar secreto, havia um pequeno compartimento, havia um quartinho onde o pilar de fogo desceu. Eu te encontrarei ali dentro, e esta será a tua terceira puxada. E no cânion Sabino, onde a espada caiu na mão, ele disse: esta é a sua terceira puxada. Então o que está dentro do quartinho? Está a espada sendo revolvida. O que é esse quartinho? É a revelação dos selos. Esse pequeno compartimento é o 7º selo. Muitos vêm para a mensagem,
mas nunca entram no quartinho. Estão de forma inadequada na festa. Eu sou da mensagem, veio mais uma literatura, veio mais uma mensagem nova, glória a Deus, aleluia, Deus enviou um profeta, mas nunca entra no quartinho. Ali no quartinho, há cura para a alma, a transformação de corpos, a transformação disso que é mortal para o imortal, saindo daqui e entrando. Depois das eras, ele nos leva para ele. Ele nos leva para um lugar secreto. Ele nos leva para dentro da palavra, para Cristo, e Cristo é a eternidade. Disse o profeta, a eternidade é uma pessoa. A eternidade não é um lugar físico, porque o único que é eterno é Deus. E depois das eras, nós demos um passo avante e fomos ver as coisas que foram mostradas dentro do quartinho, dentro do pequeno compartimento, no 7º selo revelado, a 3ª puxada. Não há uma 8ª era, mas há um 8º dia. Não há um 8º mensageiro, mas há o Filho do Homem se revelando fora das eras. O engenheiro da Chevrolet, o homem que veio ligar os cabos soltos, aquele que podia explicar as coisas que estavam escritas ou não estavam escritas na rocha branca. Amém? A primeira puxada veio peixes pequenos, a 2ª puxada veio peixes pequenos ainda, mas a 3ª puxada, além de curas, sinais, maravilhas, fisgou os peixes grandes, os eleitos, os redimidos. Aleluia! Disse o profeta, todas as visões se cumpriram, exceto aquela, daquela tenda, ou aquela catedral. E as pessoas dizem, veja, o irmão Branham tem que voltar, alugar uma tenda, sair por aí com um caminhão, puxando essa tenda para cima e para baixo. Não trata-se disto. Não se cumpriu nos dias do irmão Branham. O irmão Branham não viu o grande ajuntamento de um povo crendo na mensagem. Ele não viveu para ver isso. Mas nós chegamos, através da voz do 7º anjo do alarido, aleluia, estamos tendo um encontro com o pilar de fogo no lugar íntimo. Não é só estar na festa. De qualquer forma, tem que estar com a roupagem correta. Não é estar na festa com a roupagem do Valdemiro Santiago, do Silas Malafaia, de qualquer outro nome aí conhecido. Não, não. Neemias, quando esteve lá na restauração de tudo, quando voltaram da Babilônia, quando todos aqueles que saíram da Babilônia estavam na restauração da cidade, na restauração do batismo, na restauração da unidade de Deus, da Santa Ceia. E Neemias chegou ali porque a obra estava por demais atrasada. E não concluía-se aquela obra. O irmão Branham pregou a mensagem, um profeta envergonhado. E ele percebeu que havia pessoas que não estavam interessados com a reconstrução do templo, mas estavam reconstruindo suas próprias casas, investindo em si mesmos, em seus castelos, em seus redutos. E ele esteve ali e percebeu algumas coisas. Havia homens que estavam na restauração daqueles dias, quando voltaram da Babilônia, assim como nós saímos de Laodiceia. Havia um povo que dizia estar na restauração daquele dia, que casaram-se com mulheres estrangeiras, e seus filhos não falavam hebraico claro, mas eles falavam meio babilônico, meio hebraico, meio asdonita, meio hebraico, meio amonita, meio hebraico. O que é mesmo que o irmão falou? É selo? É trovão? O que é trovão? É quando barulha, dia de chuva? Eles não conseguem falar a linguagem declarada da mensagem, porque misturam-se com espíritos denominacionais,
Sabe o que fez Neemias? Pegou aqueles homens pelo cabelo e deu uns tapas neles, e mandou: despeçam essas mulheres e seus filhos. Nós estamos na restauração de tudo, nós somos crentes da mensagem. Deus enviou a mensagem não para fazer um espetáculo na terra, mas para preparar um povo. Este é o objetivo desta mensagem. Aleluia! Em Gênesis 24, quando Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, para o lugar secreto, para a tenda de sua mãe, Sara, o que acontecera na tenda de Sara? Ela obteve a revelação, ela foi renovada, ela foi rejuvenescida, ela recebeu o filho da promessa. E diz a Bíblia que Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, a levou para um lugar de intimidade, a levou a conhecer o 7º selo, a levou para o quartinho, mostrou para ela o que significava aquela pedra que não havia nada escrito. Muitas servas vieram com Rebeca, boas moças, respeitosas por Eliezer. E por todo o caminho Eliezer veio falando da mensagem. Ele veio contando a história da minha vida. Vou contar para ti, Rebeca. Paravam à noite e as servas ouviam. Como o anjo veio a mim em sua comissão. E começava a explicar. Então eu pegava na mão das pessoas e tinha um tremor. E então depois, lá no México, veio aquela mulher e as servas ouviam essas coisas. E Rebeca ouvia também. Mas depois que Eliezer apresentou Isaac, porque diz que vinham vindo, e de repente apareceu alguém ali em cima, diz a Bíblia, e Rebeca levantou seus olhos e viu Isaac, desceu do camelo e disse para o servo Eliezer: quem é aquele ali? Veja, era Isaac, não era Abraão, era Isaac. Quem é aquele ali? O servo disse: é meu senhor. Por toda a viagem, Rebeca não levantava seus olhos. Ela olhava assim, no horizonte. Ela só via Apocalipse 10 e 7. Nos dias da voz do 7º anjo. Glória a Deus, Deus enviou um profeta. Eliezer era o nosso profeta. Mas de repente ela levantou a cabeça. Apocalipse 10, 1. E viu um anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Ela correu e foi nas mensagens: meu Deus, mas quem é esse? Ele disse: esse é meu Senhor. É Jesus que está ali. Você pode ver seu cabelo, sua barba, seus olhos. É Jesus, não é outro. É o mesmo Senhor. Ela levantou os seus olhos. E quando Isaac saiu lá, bateram uma foto dele. E o Espírito disse: você está olhando a foto errado. Vire para a direita. Ela virou a foto para a direita. E ali estava ele. Aleluia! As servas não entraram no lugar de intimidade, no quartinho, na tenda, no pequeno compartimento. As servas ficaram ali. Vamos ler de novo a história da minha vida? Que mensagem poderosa. Oh, mais uma vez eu quero ouvir. Como o anjo veio a mim em sua comissão. Que maravilhoso. Malaquias 4. Deus enviou um profeta. Chegou uma serva ali e disse: veja o chapéu que eu adquiri. A foto do profeta. Está tudo bem com a foto do profeta. Não temos nada contra a foto do profeta. Mas elas só viam até a foto do profeta. Elas só viam o ministério de Eliezer. Quando Eliezer saiu de cena, porque já apresentaram Isaac, elas não foram para o lugar de intimidade com Isaac. Muito embora viram a nuvem também, tinha o quadro da nuvem. Mas o poderoso se desvelou perante Rebeca.
só perante sua esposa. Um homem de caráter, ele nunca se desvela perante uma outra mulher, senão perante sua esposa, no lugar secreto de intimidade. E vi, disse João, que ele tinha um nome escrito em sua roupa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E também estava escrito na sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A mensagem que você lê é a mesma que aqueles que não veem a abertura da palavra leem. Mas eles só conseguem ler o que está escrito na veste. Malaquias 4. Foi a manifestação do Filho do Homem. Foi Deus num profeta. E algo tão vago, algo tão superficial. Mas nós vimos a mesma mensagem escrita na coxa. Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque Ele nos fez reis e sacerdotes. Aleluia! Eu vim aqui para fazer algo, para cumprir minha promessa do filho prometido. Eu não me esqueço de minha promessa, não, Abraão. Disse o profeta na mensagem do arrebatamento: assim diz o Senhor, haverá uma noiva, haverá um rapto, haverá uma transformação. Ele já havia falado na Bíblia, mas ele estava reconfirmando aquilo que ele já falara. E quando vem a promessa para Sara, em particular, Elohim visita Sara. Mas ela não vê a nuvem, ela não vê a coluna de fogo, ela não vê o Elohim em carne mais uma vez, porque agora aquele ministério que cumpriu aquilo já não estava operando na terra. Mas ela vê algo aqui dentro mudar. Estou diferente. E começa a se comportar de uma maneira diferente. E começa a ver uma transformação em si mesmo. Se essa terceira etapa não causa transformação, é porque ela não chegou em você ainda. Precisa entrar na tenda, no lugar de intimidade. Porque os trovões divinamente revelados, literalmente nos levará de volta. Aleluia. Agora ele visita Sara. E agora ele tem visitado Sara, nós. E vimos aquilo que ele falou, através de um homem que tinha pó sobre sua roupa. Um homem que comia picanha. Um homem que comeu pão de milho, queijo, que os servos lavaram seus pés. Agora nós vimos aquilo que ele falou se cumprindo em nós. E a barriga de Sara começa a crescer. Ela não era mais Sarai, zombaria. As mulheres riam. Essa aí é a mãe de nações? Esse aí é o pai de nações? Aquele filho não é filho dela, é filho de uma serva. Esses movimentos que está tendo aí, são gerados por Agar. Gerados por Agar. Mas Deus nunca disse a Abraão: tu terás um filho com uma mulher. Tu terás um filho com Sara, tua mulher. O que Deus tem para fazer, Deus não vai fazer através de outro povo. É através de mim e você. Não importa se por um tempo estivemos estéreis. Não importa se por um tempo fomos Sarai. E cumprindo-se aqueles dias, o Senhor visitou Sara, assim como havia prometido. Aleluia! A mesma revelação se desdobrando.
E passam-se 9 meses. E aquilo que ele falou lá atrás, através de um corpo de carne, em sua vinda. Porque antes de Abraão vê-lo em sua vinda, em um corpo físico, em corpo humano, ele apareceu muitas vezes para Abraão. Na coluna de fogo, no sacrifício, em uma voz, em uma teofania. Mas agora ele aparece em um corpo de carne. Na sua vinda. Para o grupo eleito. Antes da destruição de Sodoma. E ele diz: esconderei eu alguma coisa do que faço a Abraão? Esconderei eu alguma coisa de meu servo? De meu amigo? Um amigo que eu posso convidar ele para dar um passeio comigo pelo bosque? Queres caminhar comigo, meu amigo? Vamos caminhar comigo, meu amigo. Oh, Senhor, seria um prazer sair caminhando pela mata, após a tempestade ter sido detida, repreendida, pelo poder da palavra falada. E entramos num lugar na mata, onde nenhum homem havia pisado antes. E eles cruzaram um portal inacessível para o ser humano. Ele disse: olhei minhas mãos, eu voltei a ser um jovem novamente. Senhor, que eu seja tão íntimo teu, Senhor, que o Senhor me convide para dar um passeio uma manhã dessas. E de repente damos um passo num lugar onde nenhum homem pisou antes. E de repente, um dia eu darei esse passo, a minha teofania. Aleluia! Caminhando, seguindo os passos de Elohim. Agora ele cumpre sua promessa com Sara. Porque o interesse dele, quando desceu para visitar Abraão: Abraão, tu é muito meu amigo, Abraão, mas o meu assunto é com Sara. Onde está Sara, tua mulher? William Branham, tu és meu amigo íntimo, mas onde está a minha Sara? Onde a promessa do filho se cumprirá? Aleluia! E passado um tempo, Sara, que vira Elohim em carne, Sara que sentiu agora esse Elohim nela, crescendo, porque agora ele não era manifestado mais naquele homem, ele era Isaac agora, porque Isaac é o filho da promessa. Quem é Isaac? Isaac é Cristo. Cada tipo da Bíblia é Cristo. E agora Cristo está dentro de Sara. O Elohim que veio num corpo de um homem, agora está se desenvolvendo em uma criança, sendo alimentado pela própria igreja, pela própria Sara, sendo formado ali dentro. Mas passado o tempo, Sara abraça o filho, a tem em seus braços e olha em seus olhos Isaac. Isaac quer dizer riso, quer dizer alegria, para nunca mais chorar. Aleluia! É a mesma visitação em suas etapas. Primeiro em um homem, depois espiritualmente, mas um dia ela o viu fisicamente. Ela pôde abraçar Isaac. Um dia nós o abraçaremos. Este que tem nos visitado no tempo do fim, esse que tem sido gerado em nós, é o mesmo Deus, é o mesmo evento, é a mesma vinda. Porque o 7º selo tem 3 partes. Primeiro foi um homem, depois é na igreja, depois é a nossa ida para vê-lo fisicamente e abraçá-lo, abraçar Isaac, abraçar o riso. Aleluia! Não são 2 vindas, é uma vinda
com suas etapas. A segunda vinda não é de outra forma, senão através da nuvem, através da manifestação do Filho do Homem, através da igreja, indo vê-lo, então, naquela dimensão. A conclusão disso que iniciou, eu quero terminar minhas palavras com a mensagem, suas infalíveis palavras de promessa. Israel está em sua terra natal, parágrafo 34. Ela é sua própria nação. Eles têm seu próprio dinheiro, sua própria bandeira. São um membro das Nações Unidas. Simplesmente uma nação. A primeira vez por volta de 2.500 anos, desde que foi nação. E Jesus prometeu aquilo, a geração que visse a figueira brotar. Jesus disse, a geração que visse a figueira brotar, e a figueira é Israel. Não passaria aquela geração sem que todas aquelas coisas que ele havia falado acontecessem. Diz o profeta, e na Bíblia, Jesus prometeu aquilo, a geração, e na Bíblia uma geração é dividida em 40 anos. Do tempo em que Israel se tornou nação, até 40 anos, neste período de tempo, ele virá. E se aquilo é verdade, então aquilo traz a vinda. Israel se torna uma nação em 1948. E uma geração é 40 anos. E se a vinda não se cumprisse dentro desses 40 anos, Deus seria mentiroso. Jesus Cristo havia falado uma mentira. Mas nós estamos aqui nessa noite para dizer que Ele não mente. E que Ele cumpre sua palavra. De 48, quando a figueira floresceu, a geração que viu Israel se tornar uma nação não passaria. E uma geração é de 40 anos, 48, 58, 68, 78, de 48 a 88, a vinda tinha que acontecer. E eu vos digo, aconteceu! O mesmo Senhor desceu do céu com alarido e viu um anjo forte vestido de uma nuvem. Ele está aqui, chama-te! Ele é o mesmo Senhor, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Deus os abençoe. Aleluia! Glória a Deus! Aleluias! Regozijai, levantai vossas cabeças. Aleluias, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Oh, grande Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Senhor, Senhor, se essa não é a tua infinita graça, não há outra graça em lugar nenhum. Aleluias! Aleluias, Senhor, aleluias! Aleluias, aleluia, aleluias! Aleluias! E há algumas pessoas que dizem que nós não cremos na graça. Que não cremos na misericórdia. Nós cremos na própria pessoa da misericórdia. A própria pessoa da graça. Aleluias! Você está feliz? Eu não diria Deus te abençoe, eu digo Deus te abençoou. Apenas guarde essa bênção na alma, na vida.
Tome essas palavras no seu coração, como disse Salomão, escreva na tábua do teu coração e leia sempre. Vivamos esta mensagem. Abre a tua vida, deixa Deus fazer essas palavras vivas em você. Amém? Nós queremos trazer aqui o nome das pessoas e tem alguém especial para mim aqui. Ildefonso, Belo Horizonte, Alfredo, eu creio, de São José, Alcindo e família, Criciúma, Aline Souza, Alodi Cardoso, Ana Cristina, Andrade, Aparecida e família de Cosmópole, Carlos e Elizabeth, Conceição, Deise Sarmento de Castilho, Dalete família de Curitiba, Daniel Maia, Daniel Torres, Débora Lima de Oliveira, Dulce, Edson Assis, Edson Ponsone, Lilian e Noemi, Eduardo Martins, Eliane, Eliseu Vargas, Fátima Araújo, Fortaleza de Minas, os irmãos do Tabernáculo. Hoje nós não precisamos ler Ouro Branco, né? Porque não tem ninguém Ouro Branco acompanhando-nos. Estamos todos aí. Graças a Deus. Gerson, Hugo Maia, Idalete, Inês, Gerson, Bruno e Jonatas, Amas, Conegundes Basílio, Hélio, Saulo e família, Laiane Kelly de Jesus, Tereza, Fred Manuel Lima, está no Peru, irmão Jonas Cerneschi e família, Dulce, irmã Aurélia, irmã Mimi, a irmã Milena, irmã Neuza, Juraci e família, Ney e família estão em Betim, irmão Ney, a irmã Priscila, Israel e Chapecó, Ivânia, Ivonete, Jane, Jarbas e Patrícia, Jean Carlos, João, Joel da Silva de Joinville, José, Josué, Joenilson Oliveira, Crésia, Luciene Araújo, Luiz e família, Lídia Pereira, Malídia, Marcos e família, Margarete, Maria Ângela da Cunha, Marisa, Marta, Maurício Fernandes, Miriam, Paulo, Felipe, Pedro Marques, pastor José Henrique, irmã Celeste, Renata, Robert Alisson de Jesus, Roberto José Viana, Rosalva, a irmã Sandoval, a irmã Dina, os irmãos de Goiânia estão acompanhando conosco, Deus os abençoe. Rosilene Ferreira, Rubens, Sandro e família, Sara Nendes de Curitiba, creio que é Sheihile, Sebastião e família, Tiago José, Vanessa, a irmã Vanessa na Suécia e também irmã Vilma. E aqui está um irmão especial para mim, irmão Wesley Pereira, lá no Rio. Irmão Wesley, abra seu coração, irmão. Não critique mais, deixa Deus falar com vocês. Nós nos sentimos uma Marta agora falando com a irmã Maria do outro lado. Vem, o Senhor quer falar com você. William Fernando, William Caleb e Yane, vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nós tivemos de estar aqui. Quer dar a mão para o seu irmão aí? Sua irmã, oh meu Deus e Pai, a presença do Senhor não precisa ser sentida, nós estamos vendo o Senhor aqui dentro, no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Eu sei que agora está caindo por terra toda enfermidade, todo problema que porventura alguém entrou com ele, sai agora sem ele, sai com o Senhor Jesus Cristo na vida. Pai, abençoe as famílias, abençoe o trabalho das mãos, abençoe o salário, abençoe a saúde, abençoe o lar de cada irmão aqui dentro. Senhor, nós temos dado liberdade a Ti, ó Pai. Faça o que o Senhor deve fazer nas nossas vidas.
Mostra-nos as pedras que temos ainda de tirar, porque eu estou desejoso de ver meu pai, minha mãe, os meus irmãos, porque nós nos ajuntaremos e sairemos, e eu creio ser um dia desses, Pai. Ajuda, Senhor, o teu povo. Abençoa nosso pastor, ó Deus. Dá para ele mais saúde, mais saúde, é mais um tempinho só, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Abençoa cada irmão agora de volta aos seus lares, aqueles que irão viajar, que eles viajem na segurança do Senhor, na atmosfera de fé perfeita. Aqueles que estarão em suas casas logo agora, que o Senhor abençoe seu almoço, a sua vida, a tarde deste domingo, Pai. No nome glorioso de Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Deus vos abençoe. O pastor Samuel Roldão estará em Betim com o pastor Genivaldo. Pode ir todo mundo, pastor? Pode ir todo mundo para lá. Deus vos abençoe no nome de Jesus Cristo.